Imagine-se caminhando sozinho, no final do século XIX, por um caminho estreito na zona rural da Galícia. É noite, o luar atravessa as copas das árvores, mas a cada passo, a escuridão parece mais densa. O som dos seus pés na terra úmida é acompanhado por algo que não é você. Um estalo de galho, um rosnado baixo. O vento carrega um cheiro estranho e você sente que está sendo seguido. Entre 1844 e 1852, a população de pequenas aldeias espanholas viveu com esse medo constante. Um predador estava à solta, mas ele não se escondia apenas na floresta. Ele andava entre eles, falava com eles e era um deles. Quem foi Manuel Blanco Roma Santa? Manuel Blanco Roma Santa nasceu em 1809, em Regueiro, uma aldeia na região de Ourense. Desde jovem, era visto como alguém diferente. Pequeno de estatura, voz suave, sempre com um olhar distante. Ele sabia ler e escrever, algo raro para camponeses da época, e isso o tornou útil como guia e vendedor ambulante. Seu ofício o levava por rotas isoladas, de vila em vila, conduzindo pessoas e mercadorias. Muitos confiavam nele, até que começaram a notar que quem partia sob sua orientação raramente retornava. Entre suas supostas vítimas estavam mulheres e crianças. As autoridades começaram a ligar os pontos apenas quando restos humanos foram encontrados e relatos sobre um homem que confessava se transformar em lobo começaram a se espalhar. A confissão chocante. Preso em 1852, Manuel fez algo inesperado. Admitiu ter matado 13 pessoas, mas sua explicação foi tão absurda quanto perturbadora. Não era eu, era o lobo. Uma maldição me atinge, e sob ela não posso controlar o que faço. Perco a forma humana. E a fome. A fome é insuportável. Essa defesa não foi encarada como simples desculpa. Na época, a licantropia, crença de que um humano pode se transformar em lobo, ainda era discutida não só em lendas, mas em alguns círculos médicos. Para alguns, Manuel era um assassino frio. Para outros, ele era a prova viva de um fenômeno sobrenatural. O julgamento e a lenda. O julgamento de Roma Santa foi histórico. Médicos e juristas debateram intensamente se aquele homem era responsável por seus atos ou se era vítima de uma condição mental desconhecida. Foi o primeiro processo na Espanha a considerar oficialmente a possibilidade de licantropia clínica, uma rara desordem psiquiátrica em que o indivíduo acredita, de forma inabalável, ser um animal. Durante o processo, outra revelação horrorizou a população. Roma Santa teria usado a gordura de algumas vítimas para produzir sabão, que vendia como produto de qualidade. Era a fusão perfeita do macabro com o cotidiano, e ninguém queria acreditar que pudesse ter usado aquele sabão em casa. A sentença foi inicialmente a morte por garrote vil, um método brutal de execução. Mas a rainha Isabel II da Espanha comutou a pena para a prisão perpétua, alegando que o caso deveria ser estudado pelos médicos, na esperança de entender o que levou aquele homem a agir assim. O fim e o legado. Roma Santa foi enviado para a prisão em Ceuta, uma cidade fortificada na costa africana sob domínio espanhol. Lá, viveu seus últimos anos até sua morte, em 1863. Nunca se soube se ele acreditava de fato ser um lobisomem ou se era apenas um manipulador que usou as crenças populares para justificar crimes hediondos. Hoje, sua história permanece como um dos mais estranhos casos criminais da Europa.
a intersecção perfeita entre mito, psicologia e horror real. O caso do último lobisomem de Alariz nos lembra que por trás das lendas, muitas vezes, há pessoas e que a monstruosidade não precisa de garras para existir. Às vezes, o verdadeiro monstro é humano. Se esta história real fez você sentir aquele arrepio na nuca, imagine o que mais está escondido atrás de outras portas. Cada vídeo é uma chave para um mistério que poucos ousam abrir. Inscreva-se antes que a próxima porta se feche para sempre.